estão prontas para mais uma história? Assim, hoje é uma história muito mais do que especial. A gente está aqui hoje, fechando o ano com essa gravação, com esse profissional, que quando eu avisei, as pessoas ficaram assim, meu Deus, chama logo, chama logo. A gente se programou, porque a vida dele é muito corrida. Vocês vão ver, eu vou fazer uma apresentação breve e já chamar. Vamos lá. Eu vou começar hoje com o doutor Assis Felipe, PhD. Ele é cirurgião bucomaxilofacial. Ele atua com fissura labiopalatina, também tem cursos e, já vou fazendo logo uma correção, hein, doutor? Vai lá na sua bio e coloque, podcaster, né? Mas a gente vai falar também sobre esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, né? Então, seja muito bem-vindo ao Fissurada Pod, doutor Assis. Obrigado, Rita, pelo convite, né? Fico muito feliz aqui, honrado, né, poder estar aqui, né, e parabenizar você aí por essa trajetória, né, aí já que tem uns 2 anos, né, culminou aí na premiação, mas acima de tudo pela perseverança, né, de estar continuando trazendo as histórias, vivência de profissionais e de pacientes, principalmente, que é muito importante para todo mundo, né, que vive essa realidade, né? Então, parabéns aí e vamos lá fazer essa conversa valer a pena para todo mundo, né? Que seja bem bacana. Vamos lá. Pessoal, vocês chegaram agora, então antes que vocês esqueçam, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário de onde vocês estão assistindo. Por exemplo, eu estou na Bahia e o doutor aí está em Fortaleza, no Ceará. Então, assim, vocês são de onde? Vocês conhecem? Nos conhecem? Coloca aqui, não conheço, estou conhecendo agora, ou já conheço. Deixe seu carinho aí para esse doutor que, quando eu avisei, as pessoas ficaram assim, por favor, lança logo esse podcast. Eu falei, gente, calma, que agora a gente vai começar do começo. Vou ser bem redundante, vou começar do começo, doutor. Como foi que você escolheu primeiro a odontologia, assim, vamos fazer só um apanhado geral, assim, um resumão, que eu sei que é muita coisa, falar de odontologia, falar de histórias, eu sei que tem muita coisa para contar, mas faça um apanhado, um resumo, até você ser direcionado aí para nós fissurados. Joia. Então, eu comecei, na verdade, assim, fui fazer odontologia, né? Não tive e nem tenho até hoje ninguém da família, então fui o primeiro dentista da família, né? Eu acho que talvez porque como eu usei aparelho uns 6 a 8 anos ali quando era mais jovem, talvez foi uma área que chamou a atenção ali, né? Quando eu era mais jovem. Então, realmente, eu fui para odontologia dentro da área da saúde, né? Realmente era a área que eu fui diretamente, né? Na época, não conhecia cirurgia, nada disso. Eu não entrei na odontologia para ser cirurgião, né? Na verdade, eu entrei na odontologia para ser dentista, né? E aí, culminou que ao final, no meio para o final da minha graduação, é que eu voltei um pouco mais para a área da cirurgia bucomaxilofacial, mas que dentro da graduação a gente vê quase nada ou muitos locais nada sobre fissurado. Então, na verdade, não, dentro da graduação também não foi o local onde nasceu de certa maneira assim um interesse no fissurado, né? Mas em 2008, quando eu me formei, não, quando meu último ano de graduação, aí eu tive a oportunidade de estagiar, né, dentro dos estágios que eu busquei ir atrás durante a graduação na área da cirurgia, em hospitais e tudo. Eu estagiei em 4 hospitais e um deles é o hospital que hoje eu faço parte, né, do corpo clínico, né? Então eu fui em 2008, passei um ano estagiando pela ortodontia, não foi nem pela cirurgia a minha entrada, foi pela ortodontia, mas eu queria ter a oportunidade de estar no hospital, já que era um hospital pediátrico, né? E aí passei esse ano, né, de estágio lá, foi onde realmente veio o fissurado, né? Então, eu comecei a ver tanto a parte do tratamento clínico, tratamento cirúrgico, conhecer um pouquinho da rotina, né, ali no meu último ano. E a partir daí foi que eu trabalhei 2 anos, né, em serviço público, né, trabalhei primeiro ano em PSF, segundo ano no CELS, né, que eu era concursado, e aí no meu terceiro ano de pós, né, formado, aí eu fui fazer minha residência, fiz os 3 anos de residência. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, eu fiz na UFRN, no Rio Grande do Norte. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, foi quando eu quis voltar ao hospital, né? Então, eu, mesmo sendo já cirurgião, fui lá, bati na porta e pedi para poder ficar acompanhando, né? Então, eu fiquei acompanhando de 2014 até 2017,
né, sem nenhum tipo de vínculo direto ao hospital, né, era apenas um acompanhamento, né, e fui aprendendo mais, né, porque na própria residência, que a gente talvez converse alguma coisa, é muito pouco abordado a área de fissurado, né, isso no Brasil inteiro, né, não só na que eu fiz, mas no Brasil inteiro. Então, a formação de quem quer fissura realmente tem que ser daquele cara que é curioso e vai atrás de buscar. Talvez isso tenha sido um pouco do que você já viu em outros profissionais. Então, acabou que eu bati na porta, né? Fiquei no serviço de 2014 até 2017. Foi quando, em 2018, realmente, efetivamente, eu já estou no serviço desde 2014, então faz 10 anos já. Mas é efetivo de um corpo clínico, né? A partir de 2018, né? Então, de 2018 para lá, para cá, aí eu estou efetivo no corpo clínico, mas que desde 2014, eu me considero desde 2014, porque para mim foi ali que nasceu realmente ali o Assis dentro da fissura, né? Desde 2016 eu já viajava dando treinamento, já viajava operando em campanhas, em missões. Então, acho que faz, assim, num apanhado geral, começou lá em 2008, no meu último ano de graduação, e em 2014, quando eu voltei já com a minha formação de cirurgião, foi que realmente eu bati na porta com humildade para poder realmente aprender aquilo que tinha me chamado, né, e brilhado os olhos naquela época, né? Então foi aí que começou e hoje a gente está aí já nesse caminho percorrido. Perfeito. Então, colocou o pé ali, já se considera já uma década já nessa caminhada e te Sim. desejo aí longa caminhada, que tão cedo você não saia dessa jornada junto conosco aqui, com as famílias que têm tanto carinho pelo seu trabalho e pela sua pessoa. Doutor, como que é, então, eu vou falar um pouquinho sobre essa dificuldade, sobre encontrar profissionais habilitados na área da saúde, ou na área da saúde em fissura labiopalatina. Isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas eu queria agora falar assim, a sua experiência enquanto profissional e enquanto pessoa que está próximo de familiares, que sabe das dificuldades hoje, de fazer o acompanhamento desse tratamento. Como é que é a realidade? Eu sou baiana, não conheço a realidade do seu estado. Me fala como é que é hoje o serviço, o que você pode nos passar aqui da fissura labiopalatina, para quem está nos assistindo de outros estados, não conhece também a sua realidade, a realidade de vocês aí. Pronto, aqui em Fortaleza, né, nós temos um serviço que é um serviço antigo, certo? É um serviço que já tem em torno de 20 anos ou um pouco mais, né? Que funciona dentro do Albert Sabin. Na época, esse serviço ele foi criado na época que existia aqui dentro do Ceará, hoje em dia, né, não faz mais parte, mas existia a Operação Sorriso, né, que é a Operation Smile, ela vinha aqui para o Ceará. Então, ela passou quase 20 anos, mais ou menos, vindo aqui para o Ceará, todo aquele grupo, né, que vinha inicialmente muita gente dos Estados Unidos e tudo, depois foi formando muitas pessoas do próprio Brasil, então acabou vindo muita mesclado, né, de profissionais, seja de fora como profissionais do próprio Brasil, rodando realmente as cidades. Então, iniciou-se com a Operação Sorriso, né, isso aí há mais de 20 anos atrás. Depois, desde 2016, 2017, a Operação Sorriso parou, né, de vir para o Fortaleza diretamente, tá? Mas o serviço já estava muito bem instalado, né? Então, hoje em dia, a gente tem um serviço já que funciona há muito tempo, né? A gente tem a grande dificuldade da demanda, né? A nossa demanda realmente ela é muito alta, né? Na época de pandemia, teve aquela demanda reprimida muito grande por conta da paralisação. Agora, nesse período agora, a gente está tendo novamente, teve um surto de Covid novamente, com gripes, então, vez por outra, essa semana mesmo, eu sempre costumo operar na véspera do Natal, né? Então, mas infelizmente, meus dois pacientes do dia 23 estavam com a gripe, né? E aí foi diagnosticado, então assim, a gente tem essas desmarcações, né, de às vezes a família que espera um ano inteiro para operar e infelizmente desmarca por conta que o bebê adoeceu, alguma questão nesse sentido, né, ou algum problema inerente ao hospital, né. Então a nossa demanda realmente ela é muito alta e existe uma demanda reprimida, né? Hoje em dia aqui no Ceará deve ter mais de 400 crianças, 300 a 400 só crianças que estão na fila, né? Por quê? Porque o fissurado, né? Talvez a gente comente alguma coisa no transcorrer do podcast, mas é um paciente que ele retroalimenta a fila, né? Então ele vai, faz o lábio, depois ele volta para o palato, idealmente ele volta para o enxerto. Então, assim, ele retroalimenta a fila, né? Não é uma cirurgia só que resolve, né? E nem só cirurgia, né? Tem muitos tratamentos
tratamentos clínicos que são importantes aí para que a gente consiga reabilitar o nosso paciente da maneira adequada, né? Então, a gente sofre muito disso, né? Eu atendo muito paciente fora do estado, né? Então, inclusive Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, né? Paraíba, que vem para Fortaleza para operar com a gente, né? A gente fica feliz também de poder estar sempre ajudando, né? Mas realmente é uma demanda reprimida, eu acho que no Brasil inteiro, né? Porque não existem muitos serviços, né, que consigam dar suporte a esse paciente, principalmente a parte clínica, né? A parte cirúrgica ela é inchada, mas a parte clínica pior, de ter fono, nutricionista, psicólogo, assistente social. Então, poucos são os estados que conseguem ter um serviço um pouco mais organizado. Aqui a gente tem, muito embora exista uma demanda muito grande, né? E o que consegue ainda dar um pouco mais de suporte ao hospital é a associação, né? Existe uma ONG, né, aqui em Fortaleza, que é a Associação Beija-Flor, que é uma ONG também que tem praticamente seus 20 anos aí, e essa ONG dá muito suporte às famílias, né? Sejam as crianças, mas principalmente os adultos, porque o hospital, por ser um hospital infantil, ele só atende até 17 anos. Então, passou dos 17, o hospital meio que bloqueia, né? Mesmo que esse paciente tenha mais procedimentos a fazer ou acompanhamentos clínicos a fazer. E aí, por hora, hoje é a associação que dá esse suporte, tanto às famílias de maneira geral, desde crianças quando nascendo, quando não conseguem diretamente no hospital ainda, mas também os adultos. Então, a gente tem essas duas vias hoje aqui em Fortaleza. Quando você fala de suporte, eu posso considerar suporte fonoaudiólogo, psicológico, serviço social, essas coisas, eles atuam Isso. diretamente. Isso, tanto no hospital como na associação, nós temos todo esse suporte, né? No hospital tem o NAIF, que é o Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado, então a gente tem todos os profissionais, né? Ortodontistas, dentistas clínicos, toda a parte médica, assistência social, fono, né? E na associação da mesma maneira, né? Na ONG, né? Que é a Associação Beija-Flor, a gente também tem todos os profissionais, mas só que lá de maneira voluntária, mas que conseguem dar esse suporte também aos pacientes. Por falar em voluntário, aí você falou sobre operar em campanhas. O que eu percebo muito é que o pessoal que trabalha, vai engajando aí para esse lado da fissura, muito se envolvem com essa questão de operação em campanhas, dentro e fora do país. Ô, doutor, isso é comum? Isso aqui é algo assim que é, claro, uma iniciativa de cada um própria, tem que ser, claro, ninguém é obrigado, mas é mais pela dificuldade realmente, ou é para ter mais acesso a pacientes com fissura, para ampliar mais esse leque de experiências. O que me fala assim, eu tô, agora que surgiu, você falou sobre voluntariado e tal, e eu vejo muitos profissionais da sua área sempre estão ali envolvidos de alguma forma com essas operações assim internacionais, até Uhum. nacionais, mas de campanha, né? Eu parabenizo, né? Eu acho isso muito lindo. E fala um pouquinho aí, qual que é a sua visão em relação a isso? Pronto. O que é que eu tenho de vivência, né? Aqui a gente tem três, eu acho que ONGs de maneira geral, né, que fazem um pouco esse serviço, das que eu tenho acesso, né, de certa maneira, né? A gente passou muito tempo tendo aqui em Fortaleza, hoje em dia não tem, ou não tem em Fortaleza, mas às vezes, por vezes ainda a Operação Sorriso, né, ela vai para o Cariri, que é uma área mais do sul do estado ali, na Juazeiro do Norte e tudo, tá? É, mas, tipo, as três que eu tive sempre contato foi o quê? A Operação Sorriso, né, que é a Operation Smile, a Smile Train, que daí hoje em dia eu faço parte também do corpo, né, de cirurgiões da Smile Train, que diferentemente da Operação Sorriso, eu gosto muito porque a Smile Train, ela tem também o intuito de formar profissionais, né, na época que, eu acho que talvez a primeira que surgiu na época, foi muito a Operação Sorriso. Então, como é que acontecia? Vinha um conjunto de profissionais, eles iam para cidades nos quais não tinham acesso mesmo. Então ajudava, claro, naqueles mutirões, né? Mas infelizmente você vai, opera e depois às vezes os pacientes, as crianças, as famílias ficavam um pouco, de certa maneira, se não tem um serviço instalado, desassistido, né? Então fazia só uma parte do processo, né? O processo do tratamento fissural dele é longo, né? E aí depois, hoje em dia, a associação ela é vinculada à Smile Train. Então, a Associação Beija-Flor, que é a ONG aqui, ela tem um convênio com a Smile Train, né? E a Smile Train também é uma ONG americana, né? Todas elas são fora do Brasil, infelizmente. Eu acho que talvez, né, no Brasil pudesse existir algo, né, com esse perfil de pensamento, mas ainda é difícil, né?
Então, hoje em dia, a gente é vinculado também lá pela associação Mais Smile Train, que dá subsídio para que a associação consiga existir, né? Porque por ser uma ONG, ela vem de doações, né? Mas as doações, ela muito vem das cirurgias que a gente faz. Então, a ONG, a Smile Train, ela dá um subsídio financeiro por cirurgias que a gente realiza, né? Pelo SUS, né? Então, isso faz com que a associação consiga existir, né? Porque senão, só de doações, infelizmente, a associação não conseguiria, né, dar o suporte que ela hoje em dia presta para a sociedade, né? Porque ainda hoje, mesmo com quase 20 anos, ainda está tentando ter o convênio com o SUS, ainda está tentando ter qualquer tipo de recebimento de verbas via sistema público brasileiro, que a gente ainda não tem, mesmo prestando serviço já reconhecido como entidade municipal, estadual, federal, mas aqueles títulos, no final das contas, se você não tem um subsídio financeiro para manter, né, aquilo cai por terra, não adianta ter título e não conseguir se manter, né? Então, né, e aí eu acabei já viajando em alguns locais também pela Smile Train, né, dando treinamento, fazendo essas campanhas, e também tem uma outra ONG que por vezes ainda está em alguns locais que eu também já tive a oportunidade de participar, que é a MMI, que é a Missão Médica Internacional. Então, essas três são as que eu já pude participar de campanhas com elas, né? E todas são fora do Brasil, infelizmente, como eu falei, não existe hoje, não que eu tenha conhecimento, né? Mas as oportunidades que eu tive de ir, seja para locais no próprio Ceará, mas cidades mais distantes, né? Ou para estados vizinhos, né? Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia. Inclusive, eu estava em Juazeiro da Bahia agora, recente, né? Em agosto. Conheço Fui para Petrolina, a Juazeiro? gente fez uma campanha lá. Pronto, a gente fez uma campanha em Petrolina e Juazeiro da Bahia, né? Então, essas campanhas, lá a gente teve um intuito, desde 2018, a gente faz uma campanha em Petrolina, que pega toda aquela região, né? Juazeiro da Bahia, Petrolina, região de Pernambuco, Bahia. E é muito bom porque lá hoje em dia a gente conseguiu criar um serviço. Hoje em dia existe um serviço lá. E o maior intuito é esse, né? Tipo, não adianta ou o Assis ou qualquer outro profissional ficar viajando o tempo todo, fazer essas cirurgias e sair. O mais importante é que o Assis vá, consiga treinar pessoas e essas pessoas consigam manter um serviço longevo aí, né? Conseguir, mais que seja difícil e tudo, mas consiga dar um suporte pacientes, porque não adianta nenhum um local, nenhum paciente vai viver de campanha, viver de missão, né? Os pacientes precisam viver de um serviço. Então, a gente não conseguir botar na cabeça das pessoas que precisam de serviço e que inicialmente, claro que é voluntários, a maioria, né? São poucos profissionais que hoje têm um interesse direto de estar atuando, né? Muitas vezes não é nem pelo interesse em si, as pessoas até gostam da casa e isso, aquilo, outro, mas por não ter um reconhecimento do ponto de vista financeiro, muita gente vai, fica, dá uma contribuição mínima e sai, porque, enfim, a vida vai passando, você precisa ter as suas contas pagas, você vai busca outra coisa que você consiga ter um suporte financeiro. Então, o que eu vejo muito é isso, né? Da dificuldade dos locais que eu passo de formar serviço, é muito por isso, porque sempre acaba sendo no voluntariado, né? E que é muito bom, mas as pessoas também precisam ter alguma parte financeira para que elas consigam, que aquilo ali seja realmente um trabalho e as pessoas consigam dar o máximo, né? Porque eu falo muito, tipo, quem trabalha com fissurado, ou principalmente com o sistema público, de maneira geral, que é muito falho em muita coisa, é muito mais por missão e propósito do que por dinheiro, porque não é por dinheiro, né? Mas essas campanhas elas fazem, elas ajudam, né? Principalmente locais que não têm, tá? Mas eu acho que o maior intuito de campanhas é você criar serviços e não só de operar, né? É muito Entendi. gratificante para a gente ir operar, a gente não ganha R$ 1 quando a gente vai em campanhas, né? A gente realmente vai de maneira voluntária, a gente fecha consultório, fecha tudo e vai. Mas você volta com uma bagagem muito boa do que você recebe, né? De carinho, enfim, da vivência que você tem, né? E de você poder ajudar. Eu acho que esse é o maior intuito de nós como profissionais da saúde, né? Como pessoas, como seres humanos, e agora passado o Natal como cristão, né? Então, acho que é o maior intuito é isso mesmo. Verdade. E você falando aí, eu cometi um erro, porque eu passei uma pergunta aí que era crucial no início da nossa conversa. Doutor, afinal de contas, você falou sobre preencher o coração, falou sobre cristão, propósito, e aqui eu não posso deixar de fazer essa pergunta para que as pessoas saibam, sim ou não. Você tem alguém na família para você se mobilizar assim com a fissura ou não? É alguém da família Não, fissurado? não tive Uau. ninguém, né? Eu fui conhecer realmente o fissurado a partir daquele momento lá que eu tive estágio no hospital.
né? E aí uma das coisas que chamou a atenção muito foi que, na época, um profissional especificamente, ele tinha um modo de tratar os pacientes muito diferente do que eu era habituado a ver como cirurgiões, né? Porque cirurgiões sempre são mais acostumados a ver aquela coisa mais bruta, né? Aquelas coisas mais arrogantes, né? Da maneira geral. E aí não, né? E até hoje, né? Foi quem me ensinou tudo, que foi o doutor Ferreira, né? Doutor José Ferreira, né? Então, ele Já ouvi que foi falar dele, hein, doutor? Já ouvi muito que é falar uma dele. pessoa muito boa, que é uma das pessoas que fundaram a Associação Beija-Flor, que está lá no hospital. Se eu estou há 10 anos, ele está há quase mais de 20 anos, eu acho, lá no hospital, né? Então ele tem uma bagagem bem grande e ele sempre teve esse cuidado muito grande, né? Quando eu cheguei lá, eu era um mero acadêmico, né? E eu via ele chegando, falando com cada criança, beijava a cabeça de cada criança, indo para o ambulatório. E aí depois eu tive a vivência de cirurgião dentro da residência, que era totalmente diferente, né? Era aquela coisa mais grosseira mesmo, de maneira geral. Mas em meio até aquele tipo de treinamento, sempre veio na minha cabeça aquela visão de ser um pouco mais humanizada, né? Foi por isso que quando eu voltei, eu bati na porta, falei com ele e até hoje estamos aí juntos, né, nessa batalha, né? E a gente realmente está junto o tempo todo, né? A gente praticamente diariamente está lá, né? Seja no hospital, seja pela associação, né? E eu acho que isso é importante. Você falou um ponto muito importante. Realmente, eu não tinha parado para analisar essa questão do cirurgião, ainda mais assim, da sua área, né? Buco, maxilo, que ali durante as cirurgias é um monte de parafuso, é um monte de. Né, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, e a gente tem essa visão realmente de ser mais seco, né? Como fala aqui na Bahia, só ser mais seca, mais dura, mais rígida. E o que eu percebo que os profissionais dessa área, pelo menos a maioria que eu estou tendo mais contato agora e tudo, eles são assim, que nem você, que nem o doutor Ferreira, que nem muitos outros aí que eu já conheço, né, um pouco da vivência, que são mais humanos, apesar do aspecto do seu dia a dia, lidar com muito, né, sangue, muitos instrumentos Sim. ali, né, aí eu acho isso muito bacana, muito bacana. Te perguntar sobre a dificuldade em trabalhar na área da fissura nesse aspecto, né? Você já falou, quando eu te fiz uma pergunta, você já me deu várias outras respostas dentro daquilo que eu te perguntei sobre o voluntariado, sobre a dificuldade que se tem hoje de até mesmo operar pelo SUS, que já é uma coisa difícil, Uhum. e para a fissura ainda é muito mais difícil ainda, né? Então, eu vou agora um pouquinho para a parte clínica, porque agora, mergulhando mais sobre a fissura, com o universo aí da fissura, eu vejo que existe também muito aquela coisa de si, aquela vontade de falar muito sobre fissura, também leva algumas pessoas a se quererem simplificar a fissura. Ah, mas é só uma cirurgia, não há nada demais, é só um detalhe, tudo. E aqui eu quero levar mais para essa parte assim, do seu dia a dia, da sua clínica. Doutor, qual que foi? Primeiro, responda para mim e para a gente aqui que está nos assistindo agora. A fissura é uma coisa simples? Primeiro. Segundo, qual foi o caso mais complexo, vou dizer assim, desafiador que você já enfrentou aí ao longo desses 10 anos em contato conosco, assim, com nós fissurados? Bom, a fissura em si, ela não é algo simples, né? Mas ao mesmo tempo que ela não é algo simples, eu costumo dizer muitas vezes que, tipo, até gravei um vídeo sobre isso uma vez para os pacientes, né? Principalmente famílias, que a fissura não é doença, né? Existe a comunidade da doença e tudo, claro, da patologia, da anomalia em si, da formação, né? É algo que já é adquirido ali e tudo, mas ela tem um nível de complexidade alta porque ela requer muitos passos até uma reabilitação, né? Então, o que hoje em dia, com esses 10 anos que eu tenho a oportunidade de estar junto, muitas vezes, quando a criança, a família e tudo, consegue ter um tratamento desde o início ali, ideal, a gente sabe onde termina, né? A gente já tem um protocolo meio pré-estabelecido, desde tempos cirúrgicos, quando é que ele vai para fono, quando é que vai para ortodontia, quando é que vai... Tudo isso a gente já tem meio que definido, né? E eu costumo sempre dizer que a cirurgia, ela é uma etapa, né? Porque muita gente traz o tratamento da fissura como se fosse só o cirurgião faz mágica, não, e não é, né? Então, a cirurgia, ela é uma etapa do tratamento. Isso eu falo muito nas palestras, aulas, porque as pessoas
acabam ganhando todos os bônus, né, por cirurgião, né, e na verdade não é, né, tipo, eu fico muito mais feliz quando eu mostro os resultados de fala, porque é onde talvez a cirurgia seja mais criteriosa para você conseguir ter os resultados de fala adequados, mas que não é só a cirurgia também, né, que precisa de um acompanhamento fonoaudiológico e tudo. Então, assim, ela não é algo simples, né, muito embora tenham protocolos bem estabelecidos para você ter um tratamento de maneira adequada, mas a gente bate muito em que? Na dificuldade de acesso. Dificuldade de acesso, né, porque muitos pacientes, ou quase que a totalidade, não todos, cara, mas 90% dos pacientes, a gente sabe que são pacientes de baixa renda, que têm mais dificuldade de acesso aos profissionais de maneira privada, né, e o sistema público ele é inchado. Então, isso a gente tem essa dificuldade. Então, talvez a dificuldade de acesso torna ainda mais complicado, né, o tratamento em si. E pegando um gancho do que eu já vivenciei de mais complexo, eu acho que são principalmente casos de reoperação, né? Casos onde foram mal conduzidas as primeiras cirurgias, e aí você fazer as reoperações, principalmente nas cirurgias de palato, que você tem muitas vezes uma sequela já instalada, né, de voz, falta de tecido, etc. Então, esses casos especificamente, eles sim, são mais complexos de você tratar no segundo momento, né? Por isso que a gente fala muito, você refazer às vezes um lábio, de maneira geral, às vezes é mais tranquilo. Agora, você refazer um palato, você já causa muitas vezes muito mais sequelas ao paciente, principalmente no distúrbio de fala, né? Porque muitas vezes a gente pensa quem não conhece pensa no fissurado ou na marquinha que fica realmente na face, ou na fala, que é muito estigmatizada. Então, se a gente puder minimizar essas falhas, né, a gente por muito tempo operou falhas de outros profissionais. Isso é muito ruim, porque o fato de você ser voluntário, de você querer ajudar, mas vem o outro lado da importância de você se preparar, né? E isso vai muito para os profissionais. Tipo, antigamente eu via muito isso, principalmente em campanhas, até vindas de fora, que tipo nem todo profissional era totalmente capacitado para fazer. E aí às vezes você vai num determinado momento para ajudar, mas se você não faz da maneira correta, você complica também, porque você fazer uma segunda cirurgia em algo que já foi mexido e muitas vezes já tem uma sequela instalada, é mais difícil. Então, acho que talvez o mais complexo para nós, né, cirurgiões, sejam reoperações de casos, né, falhos. Isso aí, talvez, eu acho que para todos vai ser a maior dificuldade, né? Maravilha. É bom você falar sobre isso, porque às vezes se tem essa ideia, né, de que, com muita informação hoje na internet, cada um traz a sua vivência. Geralmente as vivências são muito lineares, né? Comecei assim, fui para fono desde pequena, minhas cirurgias deram tudo certo. Só que a gente sabe que existe um outro lado do tratamento, que é esse aí, esse tratamento real, né? Por exemplo, eu geralmente, às vezes, quando encontro mães, aí eu falo assim, meu tratamento não foi linear, tiveram coisas que, por causa o meu tipo de fissura, talvez por causa do Uhum. pós-operatório, dos cuidados. Era uma viagem de 32 horas até chegar na minha residência pós-operatória. Então, tiveram coisas que não deram certo e eu tive que refazê-las, né? Então, nem sempre realmente esse tratamento vai ser linear, vai ser, tudo nas etapas corretas. Então, por isso que a gente também está aqui para sinalizar, passar informações, dizer, né, os momentos exatos, a importância desse acompanhamento, mas trazer também a parte real. Olha, existem coisas que precisam ser reparadas por uma técnica mal encaixada, ou isso que você acabou de falar aí, que acaba prejudicando ainda mais o que já era desafiador, acaba sendo ainda mais desafiador. Muito bom, doutor. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre esse despertar, que eu vejo muito você atuando também, como além de ser cirurgião, trabalhar com a fissura, você também é empreendedor, trabalha na área que eu sou apaixonado, que é por ensino, eu amo ensinar também, quando eu estava na época, né, de pós-formada ali e tudo. Então, me fala, o que é que despertou também e falou assim, cara, eu vou começar a fazer meus cursos, né, vou aprimorar outros colegas, vou fazer como é que fala, meu Deus? Vou compartilhar conhecimentos, vamos dizer Uhum. assim.
Quando eu voltei da residência ali, né, até então a gente sempre é muito formado, eu brinco muito que a gente é muito formado como técnico, né? Isso independente da área, ainda mais nós da área da saúde, que atuamos diretamente ali no atendimento a paciente, toda e qualquer formação da nossa, ela é de maneira técnica, né? Fiz a residência, mestrado, doutorado, tudo isso é mais de maneira técnica. E aí, quando eu voltei da residência, comecei a fazer o mestrado, né? E já dava aula em pós-graduações, né? Então, comecei a dar aula já em pós-graduação e logo na sequência fui na graduação. Eu tive a oportunidade de iniciar, era uma coisa que dentro da residência me chamou a atenção. Como a minha residência era uma residência dentro de uma instituição também de ensino, ela era vinculada ao UFRN, né, a uma universidade, então a gente tinha muito esse contato com o aluno da graduação, né, dentro das pós-graduações e tudo. Então isso já foi me brilhando os olhos ali de ter essa possibilidade, né, de estar vinculando a minha parte técnica de atendimento e tudo à parte do ensino. Então desde o início, quando eu voltei da residência, eu fui para o hospital, bati lá na porta, como eu disse, para poder continuar o meu treinamento, né, que agora diretamente na área da fissura, e do outro lado eu fui dar aula e comecei a dar aula também na graduação. E a partir daí, né, fui dando aula na graduação, já fazem também 10 anos, aí, desde 2014, né, dando aula em graduação, e aí quando deu em 2017 foi quando eu abri minha própria instituição, né, abri minha clínica escola, né, que hoje em dia é o que eu atuo bastante, né. E aí o intuito Como que disso foi é, o exatamente doutor, rapidinho, como que é a sua clínica escola? a Nome? Clinicare, Clínica é? Clinicare Training, E aí, dentro da clínica, qual foi o objetivo? Porque era de sanar algumas dores que eu dava aula nos outros cantos e não conseguia, tipo a forma de ensino, o que, que eu precisava e as instituições não me davam, né, para eu poder fazer realmente um ensino diferente dentro do que eu acreditava, né? É, qualquer tipo de formação, como eu tive, ela já não funciona mais hoje em dia. Então, as formações elas têm que ir se redesenhando, né? Ainda mais hoje no mundo digital e tudo. Então, tudo tem que ser muito diferente já. A gente tem que ir se atualizando, digamos assim. E aí foi a partir daí que eu comecei também, né? Comecei a fazer a escola, né? A escola hoje em dia já fez 7 anos, agora em dezembro, né? A gente comemorou 7 anos já de existência, né? E a partir daí foi aquela velha coisa, a gente é treinado para poder ser cirurgião, mas com o tempo, né, eu vi a página também para poder continuar na parte docente, depois comecei a empreender, né? Então são coisas que você vai aprendendo diariamente, né? E é um grande aprendizado, né? Diariamente é um aprendizado para a gente, né? E tentar sempre se atualizar, né? Que é o que a gente Sim, vem tentando fazer, né? perfeito. Doutor, a pergunta que não quer calar. Lá na Clinicare tem um espaço ali, você fala sobre fissura, você tem um cantinho ali especial para você despertar aí essa paixão dos colegas para a nossa área aqui, para a fissura lá da Palatina? Isso. Dentro da minha formação, do curso de cirurgia, né, que é um curso de 10 meses, a gente sempre comenta, né? Então, existe uma parte do curso lá que a gente fala e, eventualmente, os alunos têm possibilidade de tratar pacientes que são fissurados, né? Porque lá na escola, assim como quando eu também estava vinculado à universidade, hoje em dia eu saí faz 2 anos, que eu estou realmente mais nos meus projetos pessoais, né? É, e aí eu comecei, sempre tive isso de trazer os pacientes do hospital que precisavam de tratamento, também seja para a universidade, quando eu estava lá, eu tinha um projeto, né, que ele trabalhava principalmente com pacientes especiais, então os fissurados se adequavam a ele e os pacientes oncológicos se adequavam a ele, que são dois perfis de pacientes que eu particularmente atendo bastante, né, seja no consultório ou seja prestando serviço dentro dos cursos, né. Então a clínica escola ela tem também uma parte social muito grande, né? Tipo, esse ano a gente atendeu mais de 1.500 pacientes sem custo nenhum para os pacientes. Então, a gente realmente promove, né, uma parte assistencial para a população sem custo, porque o aluno está lá em formação, então a gente faz, não cobra nada dos pacientes. E muitos pacientes fissurados estão lá também, tendo esse serviço, né? Seja na área da cirurgia, na área do canal, de tratamento endodôntico, tratamentos reabilitadores, enfim, muita coisa a gente consegue fazer que dentro da minha aula de fissura, né, que eu falo muito sobre o tratamento cirúrgico, mas eu acabo sempre as minhas aulas na reabilitação, que é o mais importante. Não adianta eu tratar o paciente ali quando criança, e depois a gente pega vários pacientes sequelados do ponto de vista
ortodôntico, do ponto de vista reabilitador, sem dente, enfim. E aí eu sempre trago esses insights, né, a cirurgia é um ponto lá no início da vida da criança, mas existe toda uma formação complementar de tratamentos que é necessária, né? Então, isso eu consigo fazer pela escola, né? Conseguia fazer também nas instituições que eu estava, então sempre eu tive tentando trazer isso muito mais próximo para os alunos, né? Que eu acho que é uma coisa que a esses 2 últimos anos principalmente, mas eu dei aula praticamente em todas as jornadas, né? Aqui, né? Do Ceará, de alguns locais próximos, né? E quando você consegue, meio que, é uma aula bem, de certa maneira, que eu falo engraçada, mas no sentido de, tipo, muita gente se conecta a ela, né? Como é que eu sei que as pessoas se conectam a ela? Não é no sentido que as pessoas vão sair de lá sabendo tratar fissurado, que o objetivo não é esse. Mas, quando você consegue botar lá 200 pessoas na sala e que metade delas sai chorando, é porque você conseguiu conexão, né? E a conexão são com as histórias, né? Porque você começa a ver um pouco diferente a situação, porque muitas vezes, às vezes, não é o fato de eu, Assis, conseguir empreender, fui para a área do empreendedorismo na odontologia, criei minha escola, isso, aquilo, outro, que eu deixei meus valores, né? Então, meus valores, eles se mantêm, continuo, desde que eu me formei, né, em 2009 ali que eu me formei, eu trabalho no sistema público, né? Trabalhei no PSF, no CELS, nos hospitais que eu tive a minha formação e até hoje estou no hospital. Então, eu falo muito isso, pessoal, que, tipo, eu nunca deixei o sistema público, mesmo estando muito bem estabelecido no sistema privado. Mas por quê? Porque eu acho que isso é importante, né? É onde a gente tem realmente consegue devolver um pouco do que a gente aprendeu, né? De tudo que a gente tem a oportunidade, e aí vem aquela mesma história, né? De você ser cristão, de você ser humano, de você conseguir, né? Retornar aquilo que você aprendeu, seja na forma de ensino, seja na forma de prestação de serviço, eu acho que isso é importante. Maravilha. Doutor, parabéns, assim, eu não te conhecia, eu conhecia assim, né, seguindo, admirando o seu trabalho, mas realmente com esse bate-papo eu estou impressionada com toda essa visão que você nos traz aqui e agora justifica o porquê desse carinho desses pais, dessas mães que chegaram ao meu perfil questionando, bora, entrega logo esse bate-papo com o doutor Assis. Então, eu posso dizer o seguinte, eu já estou encaminhando para o final, mas eu queria entender o porquê que o bichinho lá do podcast te picou e falou assim: não, agora eu vou fazer um podcast e vou falar com os meus colegas que querem empreender, porque saem com essa visão clínica demais da faculdade, da universidade, e agora eu vou abrir esse espaço aqui para falar da minha experiência, dos outros colegas também, que estão nessa caminhada, nessa jornada, que empreender no Brasil não é nada fácil, né, doutor? Não estou fazendo críticas aqui a governo nenhum, mas assim, empreender não é fácil de maneira nenhuma, e ainda mais em algo que não é tão comum assim, né? Me fala um pouquinho da origem do podcast, por favor, e o nome do podcast. Sim, dentro dessa parte de digital, né? Eu tive sempre o meu perfil, só apenas Instagram, nunca tive muitos perfis, assim, em outras redes, né? Então, eu acabo atuando principalmente mais no Instagram mesmo. E aí, dentro disso, eu tinha muito um público, cara, do fissurado, né? E é por isso eu criei o Brazilian Cleft, né? Dentro do Brazilian Cleft, eu trago muita parte de casos antes e depois, né? Discussão, algumas coisas, tira dúvida, de vez por outra eu tenho lá alguns bichinhos de tira dúvida do pessoal, né? Seja de profissionais, seja de pais, né? Então isso é muito, muito bacana. E aí agora há pouco tempo a gente criou uma outra situação que foi exatamente dessa, né? De trazer as dores do outro lado da parte do ensino, porque por vezes eu ensinei muito as pessoas de maneira técnica, ou seja, você tem que ser muito bom tecnicamente para o seu paciente. E isso aí, a gente hoje em dia, graças a Deus, tem a condição de dar esse suporte total ao paciente, aos alunos, né? Que são os novos, né, cirurgiões, os novos. As novas pessoas que vão estar realmente dando suporte aí de atendimento aos pacientes. Mas muitos deles, agora, por ser difícil, né, de maneira geral, o mercado de trabalho, todo mundo hoje em dia tem que meio que entrar na área do empreendedorismo, ela virou uma necessidade, que até então, há um tempo atrás, não era tanto assim, hoje em dia ela realmente se tornou uma necessidade. E o centro de formação, de maneira geral, as universidades, elas continuam sendo falhas,
da mesma maneira. Por quê? Porque elas continuam treinando profissionais apenas para serem técnicos, né? E a vida hoje em dia, ela mudou, tudo mudou, né? Então, enquanto as universidades não se atualizarem, tudo isso, realmente, isso não só para a área da odontologia, para todas as áreas, segue as mesmas dores, né? De você, às vezes, sai, faz 3, 4, 5 anos de faculdade e você entra no mercado, que o mercado, às vezes, é bem diferente do que foi ensinado ali dentro das quatro paredes da universidade. E aí foi quando surgiu, né, a ideia do podcast. O podcast é o Case and Chips. Esse Case and Chips, na verdade, ele era uma coisa que, para trazer também resolução de casos complexos, né, mas que é uma coisa que, às vezes, dentro do meu perfil pessoal, ele não se cabe, porque o meu perfil pessoal ele é muito mais humanizado, família e algumas coisas para famílias de pacientes, tal, não tanto para profissionais. O meu é muito mais vinculado, talvez, para famílias e para orientação de pessoas do que para dentistas mesmo. Embora muitos dentistas me sigam e tudo, né? Mas ele é muito mais com esse vínculo. E aí o Case and Chips, não, ele vem com esse outro formato, de tentar trazer, né? Resolução de casos mais complexos, né? Porque lá a gente consegue realmente publicar coisas que dentro do meu perfil não é viável, né? E aí trazendo esse outro ponto, né, que é do empreendedorismo, que é uma coisa que hoje em dia a gente precisa entrar. Eu tive muitas dores, embora hoje em dia eu tenha 7 anos aí já dentro da clínica, né? A clínica cresceu, graças a Deus a gente está evoluindo a cada ano, mas eu levei muito nas costas, né? Assim, as coisas. Então, se a gente puder, às vezes, facilitar para muita gente como forma de aprendizado, eu acho que é um aprendizado constante, é um ensino constante, é uma outra forma de você estar agregando valor às pessoas, né? Seja com podcast, seja com vídeos curtos, enfim, alguma maneira que você consiga realmente agregar valor, né, na formação das pessoas. Então, acho que é isso que a gente está com esse intuito, né? O projeto piloto foi agora em dezembro, mas a gente já tem algumas coisas já projetadas para 2025, né? E eu acho que é exatamente isso, a gente vem tentando sempre estar melhorando, trazendo coisas novas, né? Mas no intuito sempre disso, de formar profissionais, né, de trazer informação de qualidade, que é uma coisa que você também vem trazendo aí dentro do seu podcast, né, sem ser aquela coisa muito de redes sociais. O intuito maior não é de aparecer, em si de você estar realmente trazendo conteúdo de relevância para as pessoas, que as pessoas consigam entender, consigam até mesmo ajudar outras pessoas, né, que eu acho que o maior intuito da gente é esse. Verdade. Gente, eu tô amando esse podcast. Eu sei que vocês também, então coloca aí o curtir, compartilha com os amigos, compartilha com pessoas que são da área ou que não são da área, são fissurados, precisam ouvir essa história do Dr. Assis aqui. Estou encaminhando para o final. E esse final é o seguinte: é uma pergunta, fechamento, e eu vou te deixar numa enrascada, e eu faço isso com a maioria dos profissionais, tá? Vamos lá. É a pergunta ponto a ponto. Por que ponto a ponto? Porque a gente leva muito ponto para finalizar, né, a nossa jornada de reabilitação. Então, uma resposta, doutor, objetiva, simples, rápida. Se você fosse listar aqui em ordem de paixão, vamos botar aí, qual ficaria na ordem aqui, em primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Cirurgia, fazer cirurgias, como é a parte do ensino, ensinar e tudo, ou empreender. Fala aí pra gente nessa ordem aí de paixão de doutor Assis aqui pra gente. Eu acho que em primeiro, as três hoje em dia elas meio que se complementam, né? Mas hoje, né? Eu falo muito, tipo, das três áreas que eu trabalho mais no consultório e no hospital é a parte da reabilitação, seja com os fissurados, seja com a parte do implante, que é devolver um sorriso, seja com a parte da cirurgia ortognática, e também trabalho muito esse outro lado. Então, como meu treinamento inteiro foi de ser cirurgião, cirurgia realmente é a minha paixão, né? Se eu conseguisse muitas vezes viver só disso, né? E até mesmo se eu pudesse hoje em dia ser rentabilizado o suficiente para viver bem só de fissurado, talvez eu alargasse tudo e ficaria só naquilo ali, tranquilamente, né? Mas por conta, enfim, de N situações, a gente precisa estar se reinventando o tempo todo. E aí veio, em segundo lugar, realmente a parte do ensino, né? Que foi a minha segunda, realmente, entrada de vida, que hoje em dia, realmente... Tanto que o meu empreendedorismo veio a partir do ensino. Então, eu acho que ele não pode vir a vontade de empreender ou a paixão pelo empreender vinha antes da vontade de ensinar, porque eu acho que primeiro eu tive a vontade de ensinar, né? E depois veio a necessidade muito maior de empreender.
né? E para poder fazer coisas que eu não tive ou não tinha oportunidade. E aí sim, em terceiro lugar, eu acho que veio esse outro ponto, que é algo que está bem mais ativo hoje, que é a parte do empreender, mas que o empreender hoje ele vem muito ligado à parte do ensino e à parte da minha reabilitação, né? A parte dos meus tratamentos que eu faço no meu dia a dia. Então, assim, eles são três áreas, são minhas três áreas de atuação principal hoje, mas que elas são muito complementares, mas eu acho que elas seguem meio que como minha vida caminhou, eu acho que é exatamente assim que elas vêm em numerações aí da minha preferência também. A pergunta é proposital, é para deixar mesmo esse clima assim, meu Deus, mas massa. Tá respondido, doutor, tá tudo certo. Vamos finalizar, doutor. Geralmente eu finalizo falando sobre, agradecendo realmente assim a sua disponibilidade. A gente demorou, pessoal, porque vocês viram a história do doutor Assis. Ele está de férias nesse momento com a família dele, dando ele, que ele já já vai voltar para as férias dele, para bater um papo com a gente, para agregar mais aqui ao podcast. Então, doutor, muito obrigada. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para as pessoas, os pais, agora especificamente para os pais, ou para os fissurados que estão ainda na caminhada. O que é que você tem aprendido desse uma década aí junto com a gente? Qual mensagem você deixa para que eles não desanimem, né? Porque diante de tantas dificuldades, né? Tanto fisiológicas, né, da própria fissura mesmo, das sociais, enfim, psicológicas, que tudo isso acarreta na nossa vida, deixa uma mensagem de conforto nesse final de ano, que a gente entre em 2025 aí com esperança, né, com muitas coisas boas aí, energias boas. Bom, então, para deixar uma mensagem bacana para todo mundo, hoje em dia eu tenho muita oportunidade de estar trabalhando com o fissurado particularmente talvez nas três vertentes, dos pais desde o diagnóstico, ou seja, do fissuradinho ainda na barriga da mamãe, ao nascer e depois que ele vai se encaminhando ali até a fase adulta. Então, são três perfis muito diferentes e distintos, né, de como a gente aborda cada um, né? Quando hoje em dia, né, para quem está escutando que teve o seu diagnóstico há pouco tempo, né, eu sempre falo muito para todos. Primeira coisa, a fissura ela tem já um tratamento muito bem definido. Claro, existem as dificuldades, mas o tratamento ele é muito bem definido. O que a criança, ainda estando na barriga, precisa mais de qualquer coisa é o quê? Amor, né, atenção dos pais, familiares, e que essa criança consiga nascer no colo da família e ser bem recebida. Então, esse recado vai principalmente para os papais aí que ainda estão prestes a ter o seu filhinho, e que eu sei que também, talvez muitos deles cheguem para você, assim como chegam para a gente no nosso dia a dia, tá? Para aqueles que acabaram de ter e estão ali naquela primeira etapa ali dos primeiros tratamentos, né, que é principalmente os 2 primeiros anos, são 2 anos bem desafiadores. Por quê? Porque geralmente são os anos que a gente faz as 2 primeiras cirurgias, a cirurgiazinha do lábio e a cirurgia do palato, né? Então, nesse período, né, é muito importante que os papais possam também procurar serviços de referência, né? A gente sabe das dificuldades, a depender de onde cada um está localizado no Brasil, né, por ser muito grande, as dificuldades que a gente tem inerentes, mas procurem profissionais que tenham uma vivência mínima, porque realmente um tratamento adequado, quando é realizado desde o início, isso ajuda muito lá na frente, né? Às vezes a criança, às vezes os pais querem operar cedo demais, às vezes não é o intuito. Então, ter, né, contato com pessoas que já vivenciaram isso, eu acho que é muito interessante. Uma coisa que eu sempre falo para os pais de primeira viagem ali, que acabaram de ter seus filhos, eu sempre dou alguns contatos de outras mães, né, antes mesmo da criança passar por qualquer cirurgia comigo, porque, tipo, uma coisa sou eu profissional, né, e outra coisa é a mãe ou o pai conversar com quem já passou pelaquela experiência, né? Verdade. Então, hoje em dia, tem muitos grupos de WhatsApp, que eu falo muito, tipo, eu como profissional ajudo tecnicamente, mas talvez a vivência das famílias ajudem muito mais a outra família a suportar todo o processo, né? E para aqueles que já estão lá realmente um pouco mais cansados, que são aqueles pacientes que já têm uma noção do que já viveram, né? Porque até os 2 primeiros anos é um apego muito grande da família, então é muito difícil para os pais, né? Quando a criança, né, passou pelas fases iniciais, sejam elas como foram, e chegaram já lá com seus 10, 11, 12 anos de vida, a criança já vem com outra percepção, a depender de como ela teve esse transcorrer.
Então, muitos deles que a gente pega, assim, que chegam para a gente, chegam cansados realmente, né? Seja pelas fases reabilitadoras, seja por algumas eventuais sequelas que ficaram no momento, mas é aquela coisa, a gente não pode desistir do que a gente almeja, né? E eu acho que a criança, o adolescente ou o paciente já numa fase adulta, né, tendo uma família bem engajada, né, e procurando um serviço que consiga dar um suporte mínimo, né, hoje em dia a própria internet ajuda muito, seja você com seu podcast, seja eu dentro dos meus poucos conteúdos que eu coloco lá de uma maneira mais de orientação aos pais, né, eu acho que isso é de grande importância. Então, se eu puder resumir tudo, é que a gente consiga realmente ter em 2025 mais serviços, né, que a gente consiga dar um pouco mais ao nosso paciente, né, consiga ter realmente uma, um modo diferente de ver a vida, né, a vida que a gente consegue dar um pouco mais para o outro, né, no lugar de pensar só em nós mesmos, né, que é o que a gente vê muito hoje em dia, tá, e me coloca à disposição, certo, dos pacientes, né, de maneira geral, que porventura podem estar assistindo o episódio, né, eu sempre respondo todo mundo lá, às vezes demora um pouquinho, mas eu nunca deixo ninguém de responder, seja no meu pessoal, seja no Brazilian Cleft, que é o específico meu de fissurados também, que eu sempre vou botando alguma coisa lá. Então, é realmente agradecer a oportunidade, tá, Rita? Parabenizar você, né, mais uma vez, né, que eu acho que é muito importante também, né, você dá muita voz a algumas outras pessoas, né? E eu acho que é muito isso, né? A gente poder fazer o outro ser ouvido, né? É um pouco sobre isso, né? E você dá um pouco essa voz, né? A esses pacientes, né? E que teve o reconhecimento agora, né? A partir da premiação do seu podcast, que isso continue, né? Seja só uma forma de realmente aumentar a vontade de fazer mais e melhor, né? Que eu acho que é exatamente isso para a gente que gosta de fazer o que a gente faz, é isso, a gente faz por amor, né? Então, tenho certeza que esse conteúdo vem ajudando muitas famílias, né? O que você já vem fazendo, e eu espero poder também estar contribuindo aí, né? Deixar um abraço a todas as famílias que confiam na gente, né? Eu sempre brinco, tipo, depois que eu fui pai, eu entendo muito mais, né? Esse outro lado, porque você entregar seu filho na mão de alguém tem que ter uma confiança muito grande, né? E a partir do momento que está lá comigo, é como se fosse da minha família, né? Ali hoje em dia, né? Então eu tomo muito isso para mim. Por isso que talvez eu tenha um engajamento legal com muitas famílias, porque é muito isso, né? É de você trazer um pouco para você a dor do outro, né? E fazer aquilo ser mais suave, né? De ser mais tranquilo, de todo mundo conseguir passar por aquilo de uma experiência um pouquinho mais tranquila. Então, acho que esse é o nosso objetivo como profissional, né? E espero aí que a gente possa estar ajudando ainda muitas famílias, né? No ano de 2025 e os próximos anos que hão de vir. Tá, joia. Gente, ó, só para fechar, doutor, eu precisava falar isso para você rapidinho. Eu já tenho alguns anos de reabilitada, de jornada, né? Eu aprendi com o doutor Almas, e não vamos falar de reabilitação, vamos falar de jornada, porque a gente pode mudar sempre, né? Quiser fazer operar de novo o nariz, opera, quiser fazer. Então, a minha jornada, você só tem a consciência de uma coisa. Por mais que eu tenha terminado já há alguns anos, para não revelar minha idade aqui, viu, pessoal? Vocês são muito curiosos. Estou brincando. Eu nunca esqueci dos profissionais que cuidaram de mim enquanto eu estava nessa jornada. Então, saiba que você vai ser eterno no coração de muitas pessoas que tiveram essa oportunidade de estar junto nessa jornada caminhando contigo. Então, é isso. Obrigada mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Vamos engajar, vamos espalhar esse trabalho do doutor Assis aqui. E eu espero vocês numa próxima. Muito obrigada e até mais.